Você já sentiu dificuldade de liderar ou ser liderado trabalhando remotamente? Eu sou Gabriel Munhoz, sou gerente de projetos e um futuro CEO. Eu sou um líder que trabalho de forma remota. Na verdade, a empresa inteira onde eu trabalho ela é 100% remota. Então, eu sei das dificuldades, mas eu tenho algumas maneiras de tirar um pouco assim esse bloqueio, essas falhas, esses problemas que acontecem nessa liderança remota. Claro, eu não sou perfeito, tem muita coisa ainda para melhorar, mas certas atividades que eu faço ali têm me ajudado a manter uma proximidade boa com a minha equipe. E se você tem alguma coisa que você faz também no seu dia a dia ou que o seu líder faz trabalhando remotamente, conta nos comentários que eu também quero saber. Bom, sobre o trabalho remoto, né? Não é novidade, né? As empresas cada vez mais elas têm esse trabalho remoto, mesmo algumas grandes techs aí voltando para o presencial. Eu acho que normalmente não volta 100%. Então sempre tem ali alguns dias para fazer híbrido, né? Ou ficar às vezes uma semana, um mês remoto também, com umas visitas apenas presenciais. Então é comum a gente se deparar com o trabalho remoto, com o apoio da liderança ali, também remota. E tem certas dificuldades que o remoto traz, né? Quando a pessoa está trabalhando em casa, tem a questão dela estar muito isolada, então isso traz uma sensação, às vezes, um pouco de solidão mesmo no trabalho. Tem a questão da dificuldade de comunicação. Quando você está falando presencialmente, você vê o linguajar, você vê os gestos, você vê a entonação, assim, e a cara da pessoa. Então é diferente de você fazer isso remotamente. Às vezes você faz uma videochamada, mas mantém a câmera desligada, então você não consegue ver esses pontos. E outro ponto, né? Quando você trabalha de forma remota, você tem as distrações, né, da sua casa como um todo. Então, às vezes você está lá trabalhando e passa o seu cachorro, assim, né? Ou sua mãe vem te chamar, ou a sua esposa. Então, tem essas distrações que atrapalham um pouco a rotina ali. Mas é normal, a gente consegue conviver com isso, porque trabalhando presencialmente também tem as suas distrações, tem os problemas, e a produtividade também. Pelo menos para mim, trabalhar remoto é muito mais produtivo, eu fico mais descansado porque eu não preciso ficar fazendo todo o deslocamento. Mas a gente pode fazer outro vídeo depois só sobre o embate entre trabalho presencial e remoto. Aqui eu gostaria mesmo de ir nos pontos chave ali, né, que possibilitam fazer uma liderança boa de forma remota. Um dos pontos que eu acho que agrega muito na liderança remota é você fazer um acompanhamento contínuo com os seus liderados. Eu não tenho tanta gente assim no meu time, então eu consigo fazer uma reunião toda semana de meia hora com todo mundo da minha equipe. Caso a sua equipe seja muito grande, pelo menos uma vez no mês você precisa fazer um one-on-one, que a gente chama, que é uma conversa realmente com a pessoa, para saber como é que ela está, o que, que ela está sentindo, o que, que ela acha da carreira dela aqui dentro, se ela está gostando do trabalho ou não. E se tem alguma coisa que você pode ajudar. Então, você dá um feedback sobre a pessoa e também coleta insumos ali para ajudar essa pessoa na carreira dela, dentro da empresa. E aí você vai se conectando um pouco mais com essas pessoas, os seus liderados. E isso traz o benefício da pessoa se sentir menos sozinha. E outro ponto, né, que ataca esse mesmo problema. Quando nós temos um trabalho na empresa onde a pessoa fica muito isolada, no presencial, ok, porque ela está rodeada de pessoas, coloca o fonezinho e trabalha. Mas no remoto, quando a pessoa fica num trabalho que ela fica isolada por muito tempo, ela só vai se sentir cada vez mais sozinha. Tem os benefícios aí, né? No caso, tem algumas pessoas que gostam, tem outras que não. Então, é bom entender bem o perfil de cada pessoa, porque aquela pessoa que está se sentindo desamparada, sozinha ali, é bom às vezes colocar
uma dupla junto com ela para resolver os problemas, participar de algumas agendas, fazer alguns checkpoints diários, ver ali, auxiliar, coisas que funcionam muito bem, pelo menos na minha rotina, são agendas de coworking, que a gente chama. A gente mantém uma agenda o dia inteiro, e aí quando a pessoa está resolvendo alguma coisa sozinha, ela entra nessa agenda e aí chama as outras pessoas também para ficar lá conversando enquanto elas trabalham. Funciona bastante, diminui um pouco essa distância entre as pessoas. E isso também tem outro ponto muito legal que pode ser utilizado no trabalho remoto. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Gather. Gather é um software que você consegue baixar, é um aplicativo ali, né, de um escritório remoto. Ele tem a versão gratuita dele, mas caso você tenha uma equipe muito grande, aí você precisará pagar a versão ali paga, né, do software, versão Plus, Premium, sei lá como é que chama. Mas é um escritóriozinho parecido com o Habu, onde você sai movendo assim, e isso é muito legal no trabalho remoto, porque você vê as outras pessoas se juntando, conversando, você consegue fazer as reuniões lá dentro e diminui um pouco a distância. Ainda mais porque cada personagemzinho fica com a cara da pessoa, a mesinha também. Então esses são aspectos que conseguem diminuir um pouco essa distância e fazer com que a pessoa se sinta menos isolada. E um dos pontos muito legais também, que diminui um pouco isso, não tem como fugir, é às vezes fazer um evento presencial. Então na minha empresa a gente tem eventos presenciais uma vez por semestre, mas se não tivesse, eu acho que ainda assim a liderança tinha que ter essa iniciativa de fazer um evento presencial. Às vezes ver ali onde as pessoas moram para fazer uma logística que faça sentido e fazer um evento presencial de alguns dias, uma semana, todo mundo trabalhar junto, ter um engajamento melhor, se conhecer. E outro ponto também que entra muito nisso é essa questão de se conhecer. Claro, existem pessoas e pessoas, existem colaboradores ali que eles só querem trabalhar e não querem fazer mais nada. Mas todo mundo são pessoas, como nós. Então é legal saber um pouco da vida dessa pessoa, ver quais hobbies ela tem. E uma das coisas que aumenta muito a motivação e o engajamento da equipe é ter algumas agendas ali de descontração. Então é juntar o pessoal numa sexta-feira, ter uma short Friday aí, algum dia no mês, ficar jogando, batendo papo, conversando sobre a vida, vendo como tá a faculdade dos estagiários, como é que estão os filhos da outra pessoa, porque isso é muito legal. Isso daí fez com que a gente descobrisse que tinha gente aprendendo chinês na empresa, tinha gente que surfava, então diversos mil hobbies aí, e aumenta muito ali a questão da conexão entre as pessoas. Isso é muito bom, porque quando você conhece um pouquinho mais da pessoa, você se sente um pouco mais, mais próximo realmente dela e consegue pedir as coisas de uma forma mais fácil. Estou precisando dessa ajuda, eu preciso de que priorize isso. Então, isso daí facilita toda a questão da motivação da equipe e da liderança em si, né? Porque aqui eu citei aspectos que auxiliam no trabalho remoto, mas todas elas estão ligadas com o papel da liderança. A liderança, ela tem que instigar isso, fazer com que essas conexões aconteçam, fazer com que a sua equipe fique motivada, fique engajada e fique conectada, uns consigam auxiliar os outros. E um ponto importante, a liderança, além de fazer tudo isso, eu vou recuperar aquele primeiro insight que eu trouxe. Fazendo as agendas, pelo menos recorrentes, uma vez ao mês aí com cada participante, a liderança vai conseguir fazer o desenvolvimento dessa pessoa, vai conseguir entender a carreira dela, vai conseguir realmente auxiliar e influenciar aquela pessoa. E aí todo mundo da sua equipe vai realmente ver ali que pode confiar em você, que você quer o crescimento delas e, bom, isso que uma boa liderança tem que fazer. Bom, pessoal,
Era isso que eu tinha para falar. Se você pensou em mais alguma coisa ou na sua empresa tem uma atividade que engaja bastante o time, que sua liderança traz, comenta aí também, porque é muito legal a gente fazer essa troca, porque, pô, eu também tenho que aprender muito com vocês. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.